Tsikhanouskaya, que anunciou e o papel da União Europeia na defesa destes direitos. A Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, convidou para este debate 4 mulheres que no seu país lutam pelas liberdades e pelos direitos humanos. Vamos ouvir a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola. Svetlana Tsikhanouskaya, leader of the Democratic Forces of Belarus, Polina Sharenda-Panasiuk, a former political prisoner in Belarus, Leni Umerova, former political prisoner from Crimea. Convidou para este debate 4 mulheres que no seu país lutam pelas liberdades e pelos direitos humanos. Vamos ouvir a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola. Svetlana Tsikhanouskaya, leader of the Democratic Forces of Belarus, Polina Sharenda-Panasiuk, a former political prisoner in Belarus, Leni Umerova, former political prisoner from Crimea, Tata Kepler, Senhora Deputado Paulo Nascimento Cabral, hoje vivemos num mundo de guerra, Gaza, com as mulheres palestinianas, também a Ucrânia, e quando olhamos para as estatísticas, vemos que realmente as mulheres e as crianças são as principais vítimas desta guerra. São, de facto. Antes de mais, agradecer o convite, estar aqui convosco e a quem nos acompanha. E permita-me destacar aqui o discurso das nossas convidadas na sessão de hoje. Foram discursos impressionantes e que muitas vezes nós estamos aqui sentados em gabinetes a escrever e a propor aqui alterações, mas depois, quando assistimos a estes choques de realidade, de facto impressionam e mostram que ainda temos um longo caminho a percorrer em termos mundiais. As mulheres e as crianças são, de facto, as maiores vítimas dos conflitos, mas também naquelas que são as barreiras que existem nas próprias sociedades que nós dizemos que são desenvolvidas. Os dados mostram que neste progresso, a este ritmo, nós estamos a 60 anos da igualdade entre homens e mulheres na União Europeia e a 300 anos da igualdade em termos mundiais. Isto impressiona porque, de facto, quando pensamos que estamos em sociedades desenvolvidas, estes números mostram-nos aqui a realidade. De facto, nós aqui, o PPE também tem tido aqui este cuidado. Nós temos aqui pugnado por um trabalho de promoção do direito das mulheres, de defesa da igualdade de género, e não é por acaso, e ainda bem que assim é, que nós temos as principais líderes das instituições europeias, mulheres. Temos a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, temos a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também temos a Christine Lagarde. Portanto, temos aqui uma visão importante de valorização das mulheres, porque sabemos que são exemplos para outras. E como disse a Presidente Metsola há pouco, são também inspiração para as jovens, para as nossas raparigas, para as nossas mulheres também ambicionarem alcançar outros cargos de chefia e libertarem-se destas barreiras que os sociólogos dizem são barreiras de vidro muito finas, que nós achamos que não são criadas, mas que existem. Existem pela nossa educação, existem pelas nossas culturas, existem por tudo aquilo que nós estamos quase programados para fazer. Portanto, é muito importante todas essas ações e eu recordo que hoje foi a sessão oficial da celebração do Dia Internacional da Mulher, mas durante a semana passada tivemos já uma semana inteira de celebração do Dia Internacional da Mulher, com diversas intervenções, diversos workshops, seminários, e que eu tive a oportunidade de propor à Comissão de Direito das Mulheres e Igualdade de Género a participação, por exemplo, da Tenente-Coronel Diana Moraes, que é portuguesa, responsável pela implementação dos programas de igualdade de género, por exemplo, nas nossas Forças Armadas, e aí temos bons exemplos. Por exemplo, Portugal tem uma média de participação feminina, apesar de baixa, que são cerca de 13%, está acima dos 11% da NATO. Há um caminho a fazer, há um caminho a percorrer, mas que tem que começar a ser feito. E estes exemplos, quer da Tenente-Coronel Diana Moraes, mas também daquelas outras áreas que agora tanto se fala, nomeadamente os vídeos deepfake, em que há aqui uma agressão muito grande às nossas jovens, às nossas raparigas, às nossas filhas, às nossas sobrinhas, de criação de vídeos, de conteúdos que são falsos ou fabricados pela inteligência artificial, em que 98% afligem, atacam exatamente o sexo feminino. Tudo isto tem que ser pensado, tem que ser trabalhado e temos que ter aqui uma abordagem diferente para conseguirmos ter aqui um progresso mais rápido. Nós, obviamente que daqui a pouco falaremos da questão da igualdade salarial também, mas temos que trabalhar muito mais e de uma forma como nós temos feito aqui no Parlamento, que é o gender mainstreaming, de uma forma transversal a todas as áreas, para garantirmos uma verdadeira equidade entre homens e mulheres.
Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, há uma grande alteração na vida política? Há mais mulheres? Eu acho que acho que as sociedades se vão transformando, mas acho, e aqui no Parlamento Europeu sinto isso, acho que há hoje um ataque aos direitos conquistados das mulheres sem precedentes em muitos Estados-membros. Mas dito isto, é evidente, quando nós olhamos para o nosso Parlamento, hoje a representação no nosso Parlamento, a representação feminina, é de 41%, muito longe da Natália Correia, que, por exemplo, eram pouquíssimas com outras no Parlamento Nacional. Agora, há um conjunto de conquistas que foram sendo realizadas ao longo dos anos. Temos ainda uma diferença salarial que ronda os 13%, apesar da quebra nos últimos anos. Temos ainda, apesar das leis que foram feitas designadamente para a maior participação de mulheres nos conselhos de administração das empresas públicas, ainda não atingimos os níveis que é uma diretiva da União Europeia? Que decorre de uma diretiva que foi transposto nos últimos anos para Portugal, há 6 anos precisamente. Mas ainda temos um longo caminho para percorrer. Há um dado que o Economist publicou, e é insuspeito eu citá-lo, há 2 anos, que colocava Portugal num dos países com melhores índices de igualdade de género, com este problema que subsiste, o problema do gap salarial, que sobrevive e que tem que ser tratado. Mas quando nós olhamos para o número de mulheres que estão hoje nas universidades, que são licenciadas. Depois o problema é nas FIAs, e é por isso que há mais mulheres licenciadas, não há nas universidades do que homens, mas depois no final, quando entram no mercado de trabalho. Quando entram no mercado de trabalho, não estão nos lugares de topo. As diretivas que foram transpostas ajudam a mitigar esses problemas, e por isso é que nós hoje temos cerca de 34% de mulheres que estão nos topos das lideranças das empresas públicas. Volto a dizer, há um caminho muito longo para fazer. Eu gostava de voltar à nossa sessão desta manhã, porque eu acho que estas 4 mulheres vieram não apenas por serem mulheres, mas por serem mulheres que defendem os direitos humanos. E quando nós estamos a falar dos direitos das mulheres, estamos a falar dos direitos humanos. E aquilo que eu gostava de ressalvar hoje é que o que estas mulheres nos vieram hoje fazer foi interpelar para a necessidade de nós ajudarmos a encontrar soluções de paz para aqueles territórios. Quando nós ouvimos a última mulher a falar sobre as crianças e as mulheres na Ucrânia, não podemos deixar de nos dizer, sim, estamos aqui sentados, mas é preciso fazermos mais. Quando ouvimos os relatos da Crimeia ou quando ouvimos os relatos da Bielorrússia e as torturas que ainda se vivem nas prisões, o que nos vieram dizer foi: nós somos mulheres que estamos a defender os direitos humanos, mas é preciso uma sociedade mais inclusiva, onde o papel da mulher seja reconhecido, mas os direitos humanos sejam respeitados, e acho que é essa a mensagem de hoje. Catarina Martins, segundo a Organização Internacional do Trabalho, as mulheres ganham em média 20% menos do que os homens. Acho